Exatamente às 1h23 da manhã de 7 de novembro de 2025, na escuridão do Mar Negro, próximo a um porto militar russo que passara o dia inteiro movimentando embarcações menores, algo quebrou a tranquilidade da vigília. Não era um radar detectando um míssil. Não era um helicóptero solicitando autorização para pouso. Era um eco baixo e irregular, vindo de muito perto da superfície, como se a própria água se movesse por vontade própria. Eram drones navais ucranianos se aproximando silenciosamente, seus motores elétricos quase inaudíveis, seguindo uma rota que haviam praticado inúmeras vezes em simulações. Eles vieram por um único motivo: transformar o cais russo em uma fileira de sucata flutuante. O porto, cuja localização exata as autoridades russas tentavam evitar mencionar, servia de base para lanchas de patrulha, embarcações de desembarque e lanchas rápidas usadas para monitorar o tráfego no oeste do Mar Negro. Não era o grande porto de Sebastopol, nem Novorossiysk, mas era um elo na corrente que mantinha a pressão russa sobre as rotas marítimas ucranianas. Barcos armados partiam dali, unidades de drones marítimos russos eram reabastecidas dali e pequenos comboios eram organizados a partir dali. Por isso, o porto brilhava à noite. Luzes de cais, luzes de convés, sirenes de segurança. E por isso era um alvo perfeito para uma operação de saturação noturna. A Ucrânia preparou o ataque com 3 camadas. A primeira, drones de reconhecimento voando em altitude média, monitorando o padrão de vigilância, os horários das lanchas de patrulha e o momento em que as defesas costeiras russas baixavam o nível de alerta. A segunda, um grupo de drones navais de casco baixo, carregados com entre 200 e 300 quilos de explosivos, programados para voar muito perto da superfície e manter um perfil mínimo. A terceira era um pequeno grupo de drones de apoio, prontos para iluminar alvos, distrair ou destruir qualquer embarcação que tentasse partir. A ideia era simples: obrigar o porto a olhar em todas as direções ao mesmo tempo. E não lhes dar tempo. A INO-23 Mi-19S, o primeiro dos drones navais, cruzou a linha imaginária que os russos consideravam seu perímetro de segurança. Ele o fez rente ao quebra-mar, usando as sombras das rochas, onde o radar do porto tinha pontos cegos. Um holofote russo o detectou quando já estava muito perto. Uma rajada de metralhadora de 12,7 metros disparada do cais lançou faíscas na água. O drone zigue-zagueou. Os artilheiros russos não estavam bêbados, como seria dito mais tarde na televisão ucraniana. Eles estavam surpresos. O que estava bêbado era o excesso de confiança. Ninguém esperava um impacto daquela magnitude naquela noite. Mais drones se seguiram. 5, 8, 10. Alguns ao longo do quebra-mar, outros ao longo do canal principal, outros em áreas abertas para forçar as posições de tiro russas a girar, perder o ritmo e errar o alvo. Quando os canhões de proximidade começaram a disparar projéteis traçantes sobre a água, já havia drones a menos de 200 metros do cais. Os disparos atingiram 2 deles, que explodiram prematuramente, lançando colunas de água e fogo. Mas esse era o problema russo. Essas explosões preventivas reduziam a visibilidade, enchendo o ar de fumaça, respingos e clarões. E foi nesse caos que surgiram os drones mais perigosos. O primeiro impacto sério foi em uma lancha de desembarque da classe Serna, atracada ao lado, com a rampa levantada. O drone ucraniano colidiu com a seção central da embarcação, e a explosão abriu um rombo no casco contra o cais. A onda de choque penetrou a estrutura do navio e levantou a rampa como se fosse uma tampa mal fechada. O fogo começou imediatamente, alimentado pelo combustível e pelos materiais a bordo. A lancha adernou em direção ao cais e explodiu em chamas como uma tocha metálica. O segundo drone dirigiu-se para uma lancha de patrulha da classe Raptor, mais adentro do porto. Os russos tentaram soltar as amarras para que a embarcação pudesse se mover e sair da área, mas o drone foi mais rápido. Ele entrou pela popa, explodindo o motor e lançando destroços na água. A embarcação ficou imediatamente inoperante. O reflexo das chamas na água transformou o porto em um cenário vermelho, laranja e preto. Da costa, civis registravam as explosões em seus celulares. Alguns pensaram que se tratava de um exercício russo. Não, era uma operação ucraniana a 1h30 da manhã, dentro do território que Moscou reivindica controlar. Os drones aéreos então entraram em ação. Voaram alto, equipados com câmeras térmicas, marcando com lasers as áreas que o fogo não havia atingido. Avistaram, por exemplo, uma pequena embarcação de apoio que ainda não havia sido atingida e estava tentando ligar. Um drone naval recebeu ordens para procurá-la. Ele circulou quase em círculo, entrou pelo lado menos protegido, o voltado para o porto interno, e caiu abaixo da linha d'água. Outra explosão. Outro casco afundando lentamente. Os russos tentaram posicionar canhões costeiros e lançar sinalizadores para iluminar toda a área.
Conseguiram, mas era tarde demais. O problema não era a visibilidade. O problema era que os drones já estavam dentro do porto, a distâncias em que as armas pesadas não conseguiam alcançá-lo suficientemente. Várias posições russas tiveram que recorrer a fuzis e metralhadoras leves, armas que não são ideais para deter um casco veloz carregado de explosivos. Alguns acertaram o alvo. A maioria não. A embriaguez dos comandantes, essa expressão que vazou nas redes sociais ucranianas, não se referia literalmente ao álcool. Era uma forma de dizer que o comando russo local havia subestimado a noite. Deixaram muitos navios agrupados, muito perto do cais, muitos alvos em linha. Estavam confiantes de que o porto menor não seria atingido porque a Ucrânia já havia atacado Sebastopol dias antes. E esse foi o erro. A Ucrânia entendeu que após um grande ataque, a Rússia baixa a guarda em portos secundários. Essa janela de oportunidade é de ouro para a guerra com drones. Enquanto os navios ardiam, todo o porto se transformou num labirinto de reflexos. Os guindastes pareciam torres em chamas. As boias, que demarcam o canal durante o dia, brilhavam como lâmpadas vermelhas. A fumaça subia em camadas, misturando-se ao vapor da água quente. Alguns drones de observação ucranianos desceram ligeiramente para filmar as silhuetas dos cascos em chamas. Essas imagens seriam posteriormente enviadas a Kiev como prova de sucesso. Mas, naquele momento, tinham outro propósito: verificar se alguma embarcação maior, talvez um navio de apoio ao comando naval local, ainda estivesse intacta. Não estavam. Estavam em chamas, alagando ou sem propulsão. No centro de comando ucraniano, iniciou-se então a fase de negação. Atacar não só os navios, mas também o cais e as instalações de apoio. Um dos drones lançou munições leves sobre uma área de tanques de combustível no porto. Não eram tanques grandes, mas suficientes para abastecer embarcações menores. A explosão subsequente foi mais contida do que a que atingiu os navios, mas contribuiu para manter o fogo aceso, obrigando os bombeiros russos a dividir seus esforços entre extinguir as chamas e realizar operações de resgate. A essa altura, a Rússia já havia começado a deslocar embarcações de outras partes do Mar Negro para reforçar a área. Mas um porto em chamas não é de fácil acesso. Os navios de resgate tiveram que esperar do lado de fora até que o fogo estivesse sob controle e até que se confirmasse a ausência de drones ativos. Durante todo esse tempo, a Ucrânia manteve pelo menos um drone de reconhecimento monitorando a entrada do porto, pronto para guiar um ataque final caso avistasse algo de porte considerável. Não foi necessário, o dano principal já havia sido causado. A importância estratégica do ataque é evidente. A Ucrânia demonstrou que ainda pode acessar o Mar Negro, que ainda pode alcançar portos russos e que ainda pode incapacitar várias embarcações em uma única noite, sem colocar em risco a segurança de sua equipe. Cada embarcação destruída significa menos capacidade russa para patrulhar, lançar seus próprios drones marítimos, escoltar navios de carga ou hostilizar o litoral ucraniano. E a consequência mais grave para Moscou: cada porto atingido precisa ser reconfigurado, sua rotina precisa ser alterada e os gastos com proteção precisam aumentar. Esse é o verdadeiro custo do ataque. A operação também deixou algo claro sobre a evolução das táticas ucranianas. Eles não estão mais enviando um único drone e esperando para ver se ele chega. Estão enviando pacotes coordenados de drones, alguns de sacrifício, outros de impacto, outros de reconhecimento. Isso exige um bom sinal, um bom comando e uma boa inteligência prévia. Não é uma ação improvisada. É uma operação naval sem marinha. É a maneira da Ucrânia dizer: eu não tenho uma frota do tamanho da sua, mas tenho olhos e explosivos suficientes para tirar o seu sono. Ao amanhecer, vídeos gravados da costa mostravam cascos fumegantes presos ao cais, água cheia de destroços, espuma de combate a incêndio flutuando como neve suja e um porto quase morto, desprovido de sua atividade habitual. Diversas áreas foram isoladas. As autoridades russas falaram em danos materiais e uma defesa bem-sucedida, mas as imagens contavam uma história diferente. Vários navios a menos, um cais incendiado, pessoal exausto. E, acima de tudo, a humilhação de serem atacados à noite, em seu próprio porto, por drones que cruzaram um mar que acreditavam estar sob vigilância. Para a Ucrânia, a noite de 7 de novembro de 2025 foi a confirmação de uma doutrina que vem sendo refinada há quase 2 anos. Se a Rússia mantém navios no porto, os portos são alvos. Se envia navios para o mar é um alvo. Não há espaço civil para a logística naval russa enquanto a guerra continuar. E cada ataque desse tipo é também uma mensagem para terceiros. O Mar Negro continua sendo um espaço disputado, não o lago russo que Moscou tentou impor. O resultado final da operação pode ser resumido da seguinte forma: um porto tático russo temporariamente inutilizado, várias embarcações destruídas ou gravemente danificadas,
defesas costeiras obrigadas a rever seu perímetro e a demonstração de que a noite no Mar Negro não pertence mais à Rússia. Agora pertence a quem tiver mais drones, mais paciência e a melhor inteligência. Naquela noite foi a Ucrânia. O que mais incomodou o comando russo não foram apenas os navios queimados, mas a forma como foram deixados. Alguns cascos foram deixados angulados no cais, como se tivessem tentado sair e tivessem sido repelidos pela explosão. Isso revela que houve uma reação, mas que ela chegou tarde demais. Em grupos locais em Sebastopol e Novorossiysk, começaram a circular mensagens de familiares perguntando por que as embarcações estavam tão próximas umas das outras. Por que não havia barreiras flutuantes em toda a entrada do porto? Por que a vigilância noturna tinha tão poucos dispositivos de imagem térmica? Tais perguntas, em meio à guerra, são veneno para a cadeia de comando. Por que forçam explicações sobre procedimentos internos? Essas perguntas, em meio à guerra, são veneno para a cadeia de comando. Por que forçam explicações sobre procedimentos internos? Naquela mesma manhã, os engenheiros navais russos enviados para avaliar os danos fizeram o que sempre fazem. Cercaram os cascos com barcaças, instalaram bombas para remover a água e fotografaram os estragos. Mas, em privado, admitiram algo que Moscou não queria ouvir. Várias das embarcações danificadas não valiam a pena serem reparadas no local. Precisavam ser rebocadas para uma base maior, o que significava devolvê-las ao mar, escoltadas lentamente e de forma ostensiva. Em outras palavras, o ataque noturno não só destruiu os navios, como também deixou muito trabalho a fazer nos dias seguintes. O comando ucraniano... Inscreva-se para acompanhar este confronto.